Mais uma vez, um padrão nunca antes visto no Bitcoin no dia de hoje. Então, enquanto os mercados estavam desabando, o Bitcoin se valorizou e isso pode significar algo muito relevante aí na economia global. Vamos falar sobre isso então nesse vídeo. Antes de começar, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e vamos dar uma olhada aqui então no gráfico do Bitcoin, que não variou tanto hoje, mas subiu um pouco durante o dia, enquanto o mercado desabava. A gente teve mais de 2% de queda no SP 500, que é a bolsa dos Estados Unidos, que é basicamente a principal bolsa no mercado financeiro global mundial. E para quem acha que 2% é pouco, para quem está acostumado com a volatilidade do Bitcoin, a bolsa do Total Market Cap do SP 500 é de mais de 45 trilhões de dólares. Então, variar mais de 2% dá quase 1 trilhão de dólares, aí dá 900 bilhões de dólares. Então, sumiram 900 bilhões de dólares da Bolsa dos Estados Unidos hoje, o que é um valor, sim, relevante. E geralmente o que a gente observa como padrão no comportamento do Bitcoin é que o Bitcoin cai de forma mais acentuada quando existe uma queda no mercado global, principalmente no SP 500, e ele sobe de forma mais acentuada, ou seja, é um ativo mais volátil. Mas hoje está acontecendo o contrário. Eu fiz outro vídeo aqui no canal também, onde a mesma coisa aconteceu. Então, enquanto o mercado estava desabando, até mais no momento que eu gravei o último vídeo, o Bitcoin se valorizando ou ficando estável, o que é bastante raro, porque historicamente o Bitcoin, como eu disse, caía mais do que os outros mercados. Então, Ibovespa aqui teve também uma queda um pouco menor aqui do que o SP 500, o que mostra que realmente o SP 500 está mais volátil nos últimos dias do que os outros mercados, não à toa, porque a dívida nos Estados Unidos é muito grande, a questão das tarifas aí vem mexendo bastante na volatilidade no mercado. Então, tivemos uma queda em outros mercados, mas principalmente aí no SP e o Bitcoin performando bem, o que é bastante significativo. E por que isso é importante? Então, no vídeo de ontem, se eu não me engano, a gente falou sobre uma correlação entre a expansão de base monetária, o M2 global, o dinheiro circulando no mundo e o Bitcoin, ou seja, quando os bancos centrais, os bancos viabilizavam esse aumento de quantidade de moeda através de crédito, o Bitcoin acabava se beneficiando muito com isso, atrás de outros ativos, como inclusive o SP 500, a Bolsa dos Estados Unidos. Mas a maior correlação aí em 12 meses era exatamente do Bitcoin. E observando aqui os gráficos, então, a gente vê que quando o M2 aqui global em laranja sobe, o SP 500, que é a bolsa dos Estados Unidos, sobe também. Mas o Bitcoin ele sobe de forma ainda mais alavancada. Então, o preço do Bitcoin aqui em azul e o M2 aqui em laranja. E a alavancagem do Bitcoin, a volatilidade do Bitcoin acaba sendo muito maior, como vocês podem ver aqui nesse gráfico e na escala aqui do preço do Bitcoin. Então, é basicamente quando a quantidade de moeda, o crédito está abundante no mundo, a gente vê SP e Bitcoin caindo, e quando o crédito seca, né, se vocês observarem aqui nessa pontinha laranja, quando o crédito começa a secar, ou aqui em outros momentos, a gente vê que os índices acabam desabando, inclusive Bitcoin, historicamente, mas não foi isso que aconteceu hoje. Bom, é muito cedo para cravar que o Bitcoin não está correlacionado com o mercado financeiro tradicional, como esteve aí nos últimos anos, mas é algo a ficar atento, né? Um motivo para ficar atento. Eu acho que sim, eu acho que ainda nos momentos em que faltar liquidez, justamente pelo fato do Bitcoin ser um ativo que é comercializado 24 horas por dia, 7 dias por semana, o preço também tende a cair quando todo mundo precisar de dinheiro. Vão vender tudo, inclusive Bitcoin e ouro e por aí vai. E o cash is king, né? Então quem tiver principalmente dólar ou moeda forte vai ver uma valorização. Geralmente é isso que acontece. Mas é interessante observar que hoje o padrão foi diferente. E onde é que está o smart money ou as baleias aí do mercado financeiro? O que os grandes players do mercado estão fazendo em meio a esse cenário? Bom, temos alguns casos e essa batalha aí de ideias é muito interessante, é provavelmente uma das maiores batalhas de ideias que veremos nos próximos anos. De um lado, temos o famoso investidor Warren Buffett, que tem um caixa gigantesco para comprar tudo barato, e provavelmente ele tem mais de
325 bilhões de dólares, então ele pode utilizar esse caixa para comprar ativos baratos, em um caso de uma crise, de uma recessão. E a gente tem também, eu já mostrei vários indicadores aqui no canal, mas vários analistas financeiros estão falando sobre o perigo de recessão nos Estados Unidos por conta da dívida crescente, dos gastos aumentando, do Estado crescendo nos Estados Unidos da América e em todos os países, basicamente, do mundo. O que tornou os países desenvolvidos foi o livre mercado, foi o livre comércio, e agora os estados estão ficando cada vez maiores, com dívidas cada vez maiores e com uma economia cada vez mais controlada, e esse peso pode ser insustentável no longo prazo. Então é isso que alerta o Ray Dalio e outros investidores aí no mercado. Então podemos ter uma recessão, mas a gente não sabe como, e já faz muito tempo que as pessoas estão falando sobre isso. Basicamente, a crise de 2008, a crise do subprime, ela não acabou, ela foi empurrada mais para frente, mas já estamos aí há mais de 10 anos nessa situação e com crises recorrentes, mas ainda não tivemos um grande crash. Então, de um lado, temos Warren Buffett com 325 bilhões de dólares em caixa, e de outro lado, temos uma figura aí que vem se destacando bastante no mercado financeiro global, que é o Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy. Para quem não sabe, a MicroStrategy começou a fazer uma estratégia de caixa em Bitcoin e o que ele menciona aqui então nessa matéria? Michael Saylor diz que não existem tarifas no Bitcoin e compra mais 1,66 bilhão na criptomoeda. Então Michael Saylor está se livrando do papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos, também conhecido como dólar. Ele tem acesso a linhas de crédito muito boas, porque ele tem uma ação listada em bolsa, ele tem, né, bastante influência, tem bastante dinheiro, então ele tem uma boa linha de crédito e ele está usando esse crédito para comprar Bitcoin. Ele está shortando o dólar, porque o dólar vem se desvalorizando ano após ano, e ele está utilizando então esse dinheiro, esse crédito, para adquirir mais Bitcoin. Uma estratégia que está sendo inclusive copiada pela Melius aqui no Brasil e por outras empresas no mundo. Basicamente, quem compra as ações dessas empresas tem como objetivo aumentar a quantidade de Bitcoins por ação. O que é uma estratégia interessante. E lembrando, é claro, né, nada disso é uma dica de investimentos, por aí vai, todo aquele disclaimer, mas temos também o risco da empresa, mas é sim uma estratégia interessante comprar ações e o objetivo da empresa, então, é acumular mais bitcoins. Enfim, o fato é que tem muita volatilidade, tem sim o risco da empresa, além do risco do Bitcoin. E olhando aqui o desempenho, então, da MicroStrategy, que é a empresa do Michael Saylor, e da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. Então, são dois paradigmas diferentes aí de investimentos. Temos, por um lado, um investidor tradicional com ganhos consistentes ao longo de muitas décadas, que é o Warren Buffett. Então, aqui nos últimos anos, a gente tem uma valorização da Berkshire Hathaway de 172%, o que é uma valorização excelente, 172% em dólar. Então, para o mercado tradicional, é uma valorização excelente. E aqui, por outro lado, nos últimos 5 anos, que é basicamente o período onde o Michael Saylor começou a adquirir bitcoins aí para a MicroStrategy, temos uma valorização de 2.363,72%, o que é em dólar. Então, é uma valorização totalmente absurda aqui da MicroStrategy. Ele está outperforming, ele está desempenhando muito melhor do que praticamente qualquer ação, qualquer ativo no mundo inteiro, não só na Bolsa dos Estados Unidos. Ele deu um banho aqui num dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett, então 172% contra 2.363%. Tudo isso em dólar. Então os números não mentem, o desempenho do Michael Saylor está muito acima do desempenho do Warren Buffett, mas o que todos querem saber, então, é o seguinte: no momento em que a crise chegar, a crise de verdade, porque temos uma dívida gigantesca nos Estados Unidos, temos o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, encurralado em uma armadilha de juros cada vez mais barato e dívida cada vez crescente. Então, temos um problema de responsabilidade aí. Basicamente, todos os empreendedores, empresas estão sendo estimulados
pelo Federal Reserve, pelo Banco Central dos Estados Unidos, pelo Estado dos Estados Unidos, a tomar mais crédito, a se endividar mais, tomar mais risco. Isso pode fazer com que vários investidores tomem várias decisões erradas e pode culminar em uma recessão. Basicamente, manipulação no mercado e taxa de juros aconteceu na crise de 1929, aconteceu na bolha da internet nos anos 2000, aconteceu na crise do subprime em 2008 e aconteceu recentemente em 2020. A gente já via que muito antes aí de acontecer qualquer problema na bolsa, a gente já tinha problemas e indicadores aí mostrando que poderia ter um stress no mercado em 2020, isso já em 2019. Bom, então dito tudo isso, a estratégia do Michael Saylor aí está vencedora em termos numéricos aqui em relação à estratégia do Warren Buffett. É inegável, os números não mentem, mas o que todos queremos saber é o seguinte: quando vier o crash, quando vier a grande recessão que estão todos esperando, talvez, assim como diz o Ray Dalio, quem estará na frente? Será que o Warren Buffett, com 325 bilhões de caixa, pronto para comprar tudo barato? Ou será que o Michael Saylor? E tudo vai depender do desempenho do Bitcoin nesse cenário. Historicamente, ao que tudo indica, pode ser que o Bitcoin despenque. Mas, por outro lado, pode ser que essa crise demore tanto tempo que a rentabilidade aqui do Bitcoin, do Michael Saylor, da MicroStrategy, esteja tão mais elevada do que todos os outros ativos, que mesmo caindo 50, 60, 80%, ainda esteja muito melhor do que todo o resto. Enfim, são momentos muito interessantes aí para quem se interessa pelo mercado financeiro. Eu vou mantendo vocês informados e trazendo todas as notícias aqui sobre mercado financeiro, tarifas, geopolítica, Bitcoin, investimentos. Então, se você curte o conteúdo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, ficar à vontade na seção dos comentários, deixar seu like e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.